Bem-vindos a mais um Podcast. Hoje eu tô aqui com 3 mulheres incríveis, com histórias de transformação, de coragem, de empreendedorismo. E vamos começar com o nosso brinde em agradecimento, meninas, por vocês estarem aqui. Saúde! Sandra, querida fisioterapeuta, atua na área da estética. Seja bem-vinda, Sandra. Letícia da Biolab. Isso. Seja bem-vinda, um prazer ter você aqui. Temos muitas perguntas aqui para você. Vamos. Para todas vocês, tá? Fiquem à vontade, menina. Selma, querida, finalmente. Nosso Pode um Vinho. Finalmente chegou o dia, né? Pode um vinho, pode 2, pode 3. Pode 4. Pode! O importante é ficar à vontade, apreciar um bom vinho, boas companhias, né? Dar boas risadas e contar umas coisinhas aí que a gente tá querendo saber, né? Essa vida empreendedora, a gente é um pouco artista também, né? De tudo um pouco. Né? De tudo um pouco. Exatamente. Então, deixa eu já começar aqui com você, Sandra. Já teve algum dia, assim, que você trabalhou sem energia nenhuma, cansada, mas que você, para suas clientes, você tava a inspiração da Beyoncé, de alegre, animada, atendendo? É assim? Ah, sempre tem esse dia, né, Márcia? Acontece? Acontece muito. Porque, como no meu caso, trabalho com procedimentos corporais e também muita mão de obra, né? Então é muito cansativo. Trabalho com energias. Então, Sim. Automaticamente, entra pessoas e pessoas. Vem aquela que levanta o seu dia. Agora tem aquela também que entra e Que derruba! E você sente essa energia, assim, de sente todo mundo? bastante. Cada pessoa tem uma energia Tem. mesmo. Isso é muito real. Essa questão de trabalhar com energias é muito real. Então, assim, principalmente quando eu vou atender uma massagem relaxante, um exemplo, eu sempre tiro o chinelo, porque Sim. isso é muito real. Às vezes a pessoa chega ali passando por alguns problemas, muitas das vezes não chega a comentar com a gente, mas a gente sente, né? Só naquele bom dia mais baixo você já sente, né? Sim. Então a gente já se prepara ali, tira o chinelinho, coloca uma musiquinha mais baixinha, uma luz, dá aquela relaxada, mas fica mesmo assim, fica aquela tensão no ar, né? Tem aquela tensão da pessoa. Entendi. E ela sai renovada, mas às vezes você fica um pouco ali também. Aí tem que fazer um ritual também pra você recuperar a sua energia. Você sacode ali próximo. Bem isso. Legal, muito bem. Letícia, tem quanto tempo que você trabalha na Biolab? São 6 anos de Biolab. 6 anos, 6 anos. gente! Uau, é muito tempo! São muitas histórias. É. E o que mais vibra seu coração lá na Biolab? O que você fala assim, é aqui que eu quero continuar aqui, trabalhando aqui? Normalmente eu já gosto de atender pessoas, né? Então, assim, nessa experiência minha de 6 anos de laboratório, todos os dias a gente tem contato com pessoas que têm histórias diferentes. Então, você poder acordar de manhã cedo, você poder ir para um lugar onde você vai ouvir as pessoas é muito importante, porque ali não é só um lugar para você chegar e fazer o exame. Às vezes tem pacientes que chegam ali e só quer conversar com você. Então, assim, a gente tem muitas histórias, a gente conhece muitas pessoas ali que passaram trajetórias, você vê esse crescimento, né? Então, assim, eu sou apaixonada por trabalhar ali. E é a vida real, né? Sem filtro. Não, sem filtro, sem tirar, sem aumentar. É o ser humano, né? Uns com problemas maiores, outros menores, mas sempre tem uma história. Cada um tem uma história para contar. Então não tem como você atender um paciente sem ouvir um pouquinho ele. Muito bem. Depois você vai nos contar uma história assim que foi marcante, que você nunca esqueceu. Que você Combinado. Selma! Eu. Dona da a chefa da Letícia! Na realidade, o dono é meu esposo, né? Eu sou ajudadora, auxiliadora do meu marido, né? Eu faço parte ali da empresa com ele, mas eu faço toda a parte administrativa, financeira, RH. É Então, assim. eu auxilio ali, É a eu faço vida.
É a vida Tento também. fazer o meu melhor, Muito bem. mas gosto muito do Thalia. Gosto muito. E você já tinha ouvido esse lado da Letícia, de que ela gosta de escutar as pessoas, conversar com as pessoas? Já, e ela é muito. A Letícia é muito meiga, ela é muito educada sempre, né? Como todos os colaboradores que a gente tem ali, todos têm, né? Cada um tem um perfil. Sim. Mas a Letícia tem um perfil que é só dela ali, o jeitinho dela, ela gosta de estar ali na frente. De ouvir as Ela histórias, gosta de né? receber pessoas, ela gosta de ouvir as pessoas, ela gosta de ajudar as pessoas. Esse é um lado que ela tem, um lado muito humano que a Letícia tem. Então, assim, e ela, ali todo mundo ali gosta dela porque ela tem esse jeitinho dela, delicado, mimoso, uma menina muito especial, Letícia. Que maravilha, olha Pela Letícia. história que ela passou, por tudo que ela passou, ela teve muito amparo, muito apoio, né, de toda a equipe ali da nossa parte. É uma família. É uma família. A gente se trata ali como família, realmente. Vocês já perceberam que aqui hoje é sobre pessoas, né? Sim. E olha só, tudo se conecta. Exatamente. E todos vocês já começaram a falar sobre pessoas. Isso é energia, não é, Isso Sandra? é energia pura. Faz parte da energia, né? E, inclusive, ela acabou de comentar, perdão, seu nome. Selma. Selma. Na hora que a Letícia chegou, realmente ela transparece isso. Aham. Essa ternura dela. Não conheço você, é a primeira vez que eu vi você. Você transparece, literalmente. Ah, obrigada. Nada. Ela tem esse jeitinho assim, delicado, de menina delicada. Mas ela é uma guerreira, uma mulher extremamente forte, resiliente, que passou por muitas batalhas e aí venceu todas. E a gente parece que nem não parece, né? Que ela passou tanta coisa. Né? Adaptações da vida. Alguns desafios. Alguns desafios que aparecem. Acho que a gente não vai deixar a Letícia sair daqui hoje, não. Até a gente tirar tudo dela, o segredo. Compartilhar com nós. O segredo, né, Sandra? De como essa superação, né? Tá sempre assim, com esse sorriso. Isso é muito importante, né? Principalmente, né, Letícia, quem trabalha assim com atendimento, Com certeza. né? Quantas vezes a gente esquece a nossa dor um pouquinho para ouvir ali o que o outro tá falando, né? O atendimento é sobre isso, É sobre o próximo. né? Sandra, vamos começar falando um pouquinho sobre profissão. E vou esperar vocês da segunda, terceira taça pra gente começar a fazer umas Eu falei que meu perguntas. marido vai ter medo, ele não bebe demais, não. Ah, É porque assim, a mulher quando bebe um pouquinho a mais, ela não tem filtro, né? Então, Mas esse é a intenção. Brincadeira, gente. O Pode um Vinho, ele é um momento assim de descontração, um momento de alegria. Tem sido muito isso aqui, viu? Um momento de alegria, um momento que você precisa vir sem as suas outras preocupações, né? É um momento só seu. Então é um momento para vocês também relaxarem, né? Parar um pouco para analisar. Tem coisas que quando a gente se depara, você fala assim, nossa, mas eu nunca parei. O que você queria ser quando era criança, Sandra? Eu queria ser atriz. Ah, olha aí, Eu queria ser legal. atriz. Aham. E hoje eu sou uma fisioterapeuta e Hoje- apaixonada na minha profissão. Fisioterapeuta. Tá. E aí você fez a fisioterapia e atua na área da estética. Isso. E qual é a relação da fisioterapia com a estética? Para deixar assim claro para todo mundo que está nos assistindo. Tudo faz parte da área só da saúde, né? Mas o autocuidado, né? O autocuidado da autoestima, né? Quando eu iniciei a fisioterapia, como eu tinha mencionado, eu tinha vontade de trabalhar na área da pediatria, neonatal, né? Dentro de Sim. hospitais, né? Cuidar de Aham. criança. E eu tive vamos falar assim, no meu estágio, eu tive um momento assim muito triste, né? Um bebê de 2 meses, ele faleceu no nosso plantão. E da forma que aquela criança faleceu, eu me travei, eu parei ali, eu falei, não quero isso pra mim, eu ainda não era mãe. Entendeu? Mas aquilo ali eu falei assim, não não quero isso pra mim. Entendi. Não tô falando que não é a profissão válida aqui, meu Deus. Sim, Médico, só que daí não pediatra. era pro seu Aí eu falei assim, perfil. não, eu vou pra área da estética. E eu já tinha a minha clínica, né? Já tinha minha clínica, mas eu trabalhava só na área da massoterapia.
que é massagem, todos os tipos de massagem manuais, né? Então você fazia massagens. Sim. E aí você decidiu estudar fisioterapia para entender mais do corpo ali, Sim. da musculatura, tudo, né? Fisioterapia. Fisioterapia é a anatomia do corpo todo, né? E Sim. automaticamente me apaixonei por essa área. Foi quando eu estava no 5º semestre da fisioterapia que eu tive a oportunidade de uma amiga me chamar para trabalhar nessa área. Aí eu acordei e falei assim, não, isso aqui é para mim. E já faz 9 anos que eu estou nessa área, 7 anos que eu tenho a minha clínica. Qual que é o nome da clínica? Sandra Mel Estética. Ai, E Pilates. Letícia, e você? Qual era o seu sonho de criança? Que profissão você sonhava em ter? Quando eu era criança, eu tinha um sonho de ser professora. Vivia pequenininha lá com um caderno, escrevendo no quadro, né? Sim! Mas troquei totalmente de área, Aham. né? Então, assim, me formei primeiro como técnica de enfermagem, me formei como bombeira civil e agora eu finalizei o biomedicina, né? Então, Que maravilhosa! E gosta de estudar e não para de estudar, né? eu acho que tá ligado uma coisa E com ela a outra. ama ler. Ama Gosto. ler. Ai, que legal. Nossa, Gosto sabia. bastante de ler livro. Gente, ler um livro é tanto conhecimento por um preço que, vamos falar a verdade, né? Se você pagar caro num livro, vai ser o quê? 50, 60 reais? E ali o autor, ele se dedica, ele entrega tudo ali. Sim. Então, assim, quem gosta de ler realmente absorve muito conhecimento, porque é um ouro, né? Imagine parar para escrever um livro, gente, passar todo o seu conhecimento e você ter acesso a isso por um preço. É o que eu digo sempre, leitura é hábito, né? Se todos os dias você fazer um pouquinho, você começa a gostar daquilo. E eu acho que todo mundo se soubesse o quão bom isso é a leitura, é maravilhoso. Enriquece o nosso vocabulário, Enriquece, né? Enriquece isso. o nosso como pessoa e o nosso vocabulário. Além do conteúdo, ainda tem isso, né? E o tanto que organiza a mente também, no mundo tão digital, né? Isso é verdade. No É mundo difícil tão você digital. sair do digital e falar assim, eu vou tirar 20 minutinhos pra mim ler o livro. Sim. Aqueles 20 minutinhos parece que é uma eternidade, né, hoje. Sim! Mas não, quando você começa a colocar como hábito, é maravilhoso. Perfeito. Selma, você já escreveu um livro? Pensa em escrever um livro? Eu penso em escrever um livro. Olha, gente! Já Intuição, pensei, hein? eu até teve uma época, eu estava conversando com uma amiga, eu falei, gente, eu tenho vontade de escrever um livro sobre uma parte da minha história, né? De quando eu conheci o meu esposo pra cá. Que são quantos anos de lá pra cá? 14. 14 anos. São 14 anos. E o que tá faltando, assim, pra escrever esse livro? Eu parar, sentar e escrever. Acho que dá mais de um Deu livro. tempo. Ó, Letícia, de vez em quando você lembre ela, tá? Quando a gente vai lembrando, vai visualizando o nosso sonho, né? Imagine quantas pessoas precisam desse conteúdo, precisam ouvir essa história, ter essa inspiração. É uma história mais assim, de superação, porque eu perdi uma filha que tinha 20 anos de idade. Foi quando meu filho nasceu. Eu tô com meu caçula que vai fazer 14 em janeiro. Então assim, ele fez um mês, dia 11 de fevereiro de 2012. Dia 11 de fevereiro de 2012 ela sofreu um acidente. No dia que ele fez um mês. Que barra! Aí uma semana depois ela faleceu, ela ficou uma semana na UTI. Então assim, eu pensei uma história, porque tem muitas mães que perdem filhos hoje em dia e é muito difícil de você superar a dor. Eu já presenciei pacientes, né, que passam pelo laboratório e às vezes eu gosto de ficar sentada ali na recepção para atender, porque sempre aparece alguém que precisa ouvir uma palavra naquele dia. E aí você... E já aconteceu de eu atender pessoas que precisavam de ouvir algo sobre a minha história. Olha, Do que eu passei, como eu superei, como foi a minha história, né? Então, assim, e por isso que eu gostaria de colocar direcionado para essas mães que perderam filhos, que não superam, entendeu? Uma forma de repente, tentar ajudar, um exemplo para essas mães. que maravilhoso, Selma. E é isso, porque é o que a gente pode fazer, né? É com a sua experiência, com o que você passou, você conseguir transmitir um pouco de força De força, para de essas esperança para essas pessoas, mães de que hoje... esperança. Porque tem mães que às vezes já perderam os filhos, têm 10, 15, 20 anos e estão de luta ainda, né?
E o que você achou nesse seu processo, desse luto? O que você achou que foi mais importante, assim, pra você? Você acha que tem que viver ali todo dia seu processo? Ou você acha que teve algo ou algum momento que te deu mais força pra... Deus. Foi Deus quem me curou, foi Deus quem me sustentou, foi Deus quem me fez caminhar durante todo o processo do meu luto, né? Além, lógico, eu tinha meu filho, meu esposo, né? Eu tinha um filho pequeno que eu tinha que ter força para poder criá-lo, tinha meu esposo. Você já tinha um pequeno e o recém-nascido? Não, Tinha esse recém-nascido. o recém-nascido. Entendi. Então, assim, além deles, Deus que foi que me sustentou todo o tempo. Porque sem Ele, eu nada conseguiria. Com certeza eu não estaria aqui hoje do jeito que eu estou. Eu não conseguiria falar de todo o episódio que aconteceu, dessa história, né? Do acidente da minha filha, da morte dela. Então, assim, porque um acidente por si só, perder um filho por si só já deve, graças a Deus, ainda não sei essa dor. Mas assim, já é uma coisa muito doída. Imagine, mesmo quem não perdeu consegue imaginar que é algo muito difícil, né? Agora, além de perder, você não pôde se entregar, porque você tinha um bebê recém-nascido 100% dependente de você. E é a minha primeira filha. Amor, assim, eu tinha um amor assim por ela incondicional. Hoje ainda eu lembro, a última imagem que eu tenho dela é ela saindo no portão da casa da minha mãe, e sempre ela fazia isso toda vez. Ela olhava para trás e dava um sorriso, tchau, bonita. Então isso ficou para mim marcado, e assim, e foram muitas coisas que eu passei. Foi um ano de luto muito doído. E aí, nesse período, Deus me curou, eu tive uma cura muito grande, né? Que eu participei de um grupo, de um encontro de mulheres. Então você acha que você levou um ano para começar a se reerguer? Mas eu conseguia conviver, fazia todo, eu tinha aquela força, porque vinha de Deus, era onde eu buscava, era em Deus, a força que eu precisava. Mas aquela dor que eu tinha 24 horas, que é como se tivesse uma faca cravada no meu peito, 24 horas, foi depois de um ano. E aí passou esse um ano, e eu tinha muito desejo de saber, porque assim, todo pai e toda mãe, eu creio que gostaria de saber se seu filho ou alguém da sua família recebeu a salvação. E isso eu buscava muito em Deus. E aí um dia, numa missa, eu estava pedindo muito isso a Deus no meu coração, eu pedia muito aquilo. E aí veio um salmo, que é: quem herdarão o reino dos céus? Herdarão os reinos dos céus, os puros de coração. Quando falo essa passagem, esse pedaço, os puros de coração, porque minha filha tinha um coração imenso, de ouro. E ela era uma menina muito doce, muito intensa. E era muito cheia de vida. E você sentiu que aquela palavra foi a sua resposta. Hora que saiu aquela palavra, entrou no meu coração como eu falei assim, é pra você. E depois desse dia, a resposta que eu pedi. Depois desse dia, eu fiquei muito em paz. Porque eu sei do que Deus tem para cada um de nós. Então, eu falei, se ela está com Ele, para mim é a maior felicidade do mundo. E essa é a força que você gostaria de transmitir. Exatamente. O livro vai sair, Selma. Espero. Vamos fazer um compromisso agora, que esse livro as pessoas precisam, né? E Selma, quando você era criança, qual que era seu desejo de profissão? Porque a nossa geração, na infância, sonhava muito com a profissão, né? Isso. Hoje em dia, não sei se sonham mais, tanto assim, mas a nossa geração é uma geração que sonhava muito, brincava, né? Sim. De já ser profissional. E o que você tinha vontade de ser? Médica. Olha, mas tá na área da saúde também. Tá na área da saúde. Aí chegou a época de fazer faculdade, eu pensava muito em fazer psicologia. Aí ficou, aí fui pra onde? Contabilidade. Nada a ver. Alguém te inspirou? Porque tinha uma amiga minha, que hoje eu considero ela muito como irmã, que a gente trabalhou junto, é como se fosse uma irmã pra mim.
E aí ela começou a fazer, ela ia fazer contabilidade. E aí nós fizemos vestibular juntas. E eu falei, vou fazer contabilidade também. E nós levou até estudamos o fim. juntas. E fui até o fim, estudei, Aham. fiz pós-graduação. Chegou a atuar na área? Nunca. Nunca atuou? Não. Aí eu fiz uma pós-graduação na área de cooperativa de saúde e continuei trabalhando na área de saúde. Eu trabalhei muitos anos na Unimed. E aí vim para Primavera, trabalhei um período em hospital na área administrativa e fui trabalhar com o marido. Então, estou aí até Quando hoje. o amor tá no sangue, né? Ela sempre quis ser da área da saúde. Fez contabilidade, você viu que todo emprego foi na área da saúde, né? Sempre. É um amor, não tem como explicar muito isso, né? Não. Eu gosto, eu acho que você tá, é igual a Letícia fala, né? A gente está lidando com pessoas. E eu gosto de poder ajudar. Eu gosto de me sentir útil ajudando pessoas. E como tá faltando essa parte humana das coisas, né? Que Eu o falo mundo que tá cada vez mais É cada tecnológico. vez mais e- egoísta, cada um pensa só em si, é o meu eu. Não pensa no próximo, eu vou ajudar o próximo, eu vou tentar fazer isso pelo outro, não, né? Então eu acho que falta muito esse lado humano. Lá na Biolab não falta. Pelo que eu tô vendo Graças aqui. a Deus, não. Você tá vendo, né, Sandra? Eu falo assim que geralmente as pessoas que têm a paixão pela área da saúde gostam de cuidar de pessoas. Tem pessoas que também estão na saúde e não gostam de estar ali, né? Às vezes, né? Está ali Mas- pelo financeiro, Isso, né? mas Pelo as pessoas que dinheiro. realmente têm aquele amor pela área da saúde gostam de cuidar de pessoas, né? Verdade. Cuidar, ouvir, sentar e ouvir a pessoa, né? Quando a pessoa não tá ali por outra situação, ela não tá nem ouvindo. Agora ela tem amor pela profissão, né? Ela tem esse olhar diferente, né? Esse olhar mais humano. Ô Sandra, qual que é o carro-chefe lá da sua clínica? O que vocês mais atendem? A massagem. 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 Você acha que as pessoas estão precisando, estão Eu gostando? falo assim que a massagem não tem todos aqueles auxílios, deveria ter o auxílio massagem. É uma boa ideia. Uma ideia bacana, né, Sandra? Um exemplo, vocês dois trabalham com pessoas. Tem aquele dia que você chega no final do dia precisando de uma massagem. Um presente, mimos assim, né? Precisando daquela massagem, uma massagem relaxante, gente. Nossa, é revigorante. tudo. Você sai assim, até Sim. você sai pisando nas nuvens, né, gente? É muito A gente diz que bom. sai renovada. Ó, a Selma já deu uma boa dica aqui, ó. É época de final de ano, todo mundo pra presentear. Os mimos. Um vale massagem. Por que não? Quem vai dizer que não gosta de um presente desse, né? Relaxar, assim. Mas não, a massagem relaxante é Muito gostoso. bom, é muito bom. Eu sou Fã. fã. Ô Letícia, e a Selma aqui desde o início, ela nos disse que você teve já essa grande superação, né? E qual foi assim o maior desafio da sua vida? Qual foi sua maior superação? Olha, a minha maior superação foi a luta contra o câncer, né? Porque se eu pegar a minha história toda, a gente sempre tem dificuldades. Sim. Mas você deparar com um problema de saúde que você jamais imaginava, realmente foi uma superação para mim. E que assusta muito, né? Assusta, porque você nunca imagina que vai acontecer com você. Sim. Como eu trabalho lá no laboratório, a gente tem muitos pacientes oncológicos, a gente ouve muitas histórias de pacientes oncológicos. E nesse período de 6 anos, eu tive contato com pacientes oncológicos que, infelizmente, não conseguiram vencer a doença e a gente acabou perdendo eles. Sim. E paciente oncológico, ele precisa ter uma rotina de exames, então todas as semanas esses pacientes estavam lá. Ah, Então, tem uma convivência uma grande convivência com eles. maior com eles. Uhum. E aí quando vem essa perca de um paciente, a gente acaba sentindo. Sim. Então assim, quando eu recebi o diagnóstico, eu falei, não acredito. Foi né? preventivo ou você Não, tava... foi um exame de rotina. Normalmente eu sempre faço exames de rotina de 6 em 6 meses
ultrassom preventivo, né? E numa rotina dessa apresentou. Ah, tá. Então você descobriu de forma preventiva. Você De ainda não forma estava preventiva. sentindo, né, Não, os sintomas, nada. Não. E como é importante isso. Tem até campanha para isso, né? Que é o Outubro Rosa, Novembro Azul. Mas não é só uma vez por ano, né? Não, não é. E o que aconteceu comigo? Às vezes as pessoas pensam, a prevenção do câncer de mama, é só o toque. Não, existem os exames mais a fundo que diagnosticam o câncer. Foi o que aconteceu comigo. Porque no exame de toque eu não sentia. E no exame de rotina de imagem foi que ele apareceu. Entendi. Então você descobriu muito precocemente. Muito precoce. E você acha que isso foi importante do seu tratamento? Sim, foi muito importante. Até a equipe médica, o meu médico oncologista que cuida de mim, ele sempre fala pra mim, Letícia, dá graças a Deus que você, na época, eu tô com 32, eu descobri com 29 anos. Então, assim, dá graças a Deus, porque da forma que a gente encontrou e como ele já estava calcificado, já estava se espalhado, quando você fosse sentir ele, já poderia ser tarde demais. A gente trataria, mas talvez não teria tanto recurso igual teve agora. Entendo. Então, E qual foi o seu, assim, o seu sentimento quando... Porque, olha, é difícil, né? Gente, qual foi sua sensação? eu vou falar bem a verdade pra Você tem você. filho? Eu tenho 2 meninas. Imagino que a primeira coisa que a gente pensa é nos filhos, né? Meus filhos, com certeza. Quando eu fiz o exame de imagem com o meu clínico e ele falou pra mim, Letícia, eu acredito que pode ser um tumor maligno, mas procura um médico na área e vai fazendo os exames. Foi como eu comecei a procurar, né? Só que assim, sabe quando você já tem alguma coisa dentro de você que, tipo, você vai te preparando? Eu falo que é Deus. Deus, acho que já vinha assim. Eu já sentia, eu falava pro meu esposo, ele me assim, amor, não vai ser. Eu falei, vai ser. Eu tenho certeza que vai ser. Não é desejando, mas parece que algo dentro de você já vem preparado, tá? Certo. E foi que realmente exames mais biópsia, a imunohistoquímica realmente trouxe que era um tumor maligno, né? Mas assim, quando o meu médico mostrou pra mim e falou, Letícia, é realmente um tumor maligno, a gente precisa entrar com quimioterapia, já tá um pouco avançado, tem que ser uma quimioterapia mais agressiva. Eu não vou dizer que eu não chorei, eu fui pra casa e chorei. Eu falo que a gente tem que ter esse momento de luto. Mas foi, eu chorei. Não adianta fingir fortuna o tempo todo, né? Não adianta, chora, coloca pra fora. Só que eu falei, em nenhum momento eu questionei Deus o porquê. Eu falei, então tá, eu fui diagnosticada, tudo bem, Deus, mas agora o Senhor vai passar comigo. E vamos junto. Que lindo. E todo assim, desde a Selma acompanhou eu na minha primeira quimioterapia, em nenhum momento eu questionei Deus o porquê. Eu só pedi forças. Então, assim, foi um ano de muitas lutas, né? Assim, com químio, rádio, cirurgia, né? Então, a gente se agarra muito com Deus. A gente pede muita força. Você acha que a vida ganhou um novo significado? Você começa a ver a vida de outra forma. Se pegar a pessoa que eu era antes com a pessoa que eu sou agora, eu evolui muito. Evoluí na forma de pensar, na forma de ver as coisas. E você tem muito medo de morrer. Porque é uma doença que as pessoas olham pra você com, tipo assim, um olhar diferente, com medo, sabe? Tipo assim, chega Você acha que tem um preconceito? Tem, existe. Existe um preconceito com pacientes oncológicos. Eu não sei se o preconceito envolve você ficar assim, eu perdi meu cabelo, sobrancelha, então assim... Você passou pelo processo de raspar? Passei pelo processo de raspar o cabelo, então assim, você perde. E onde você vai, as pessoas te olham com um olhar diferente. Sim, olha. Às vezes um olhar de piedade, às vezes um olhar, né? Isso, Eu vejo que, independente do tipo de câncer, eu acho que existe ainda um preconceito. E você acha assim, acredita que a vontade de continuar viva, aquela força, isso contribui durante Com o certeza. tratamento? Com certeza. Você tem que ter muita vontade de viver.
Principalmente se você tem filho, família. Então, assim, se você não tiver isso, você começa a pensar coisas, a entrar num estágio de depressão, porque você acordar de manhã cedo, você olhar pro espelho, você careca, você olha pro seu corpo diferente, principalmente pro câncer de mama, as mulheres que passam um processo de cirurgia, retirar a mama, então assim, é uma mudança muito intensa. Você buscou inspiração em outras mulheres que tinham passado por esse problema quando você passou por isso? Quando eu fui diagnosticada, eu comecei a procurar assuntos referentes. Eu comecei no Instagram a seguir pessoas que estavam passando com um processo oncológico também. Mas ali no laboratório eu já tinha conhecimento de pessoas que também estavam passando por esse procedimento. Sim. Mas assim, o que eu sempre falo, a força ela vem de você. Você tem que se agarrar com Deus e passar, sabe? E o seu tratamento durou quanto tempo? O meu tratamento, eu estou ainda em alguns processos, né, do tratamento, mas foi 1 ano de quimioterapia com rádio, já fiz 2 cirurgias, né, então assim, estou agora, essa semana, início de dezembro, completou 1 ano de remissão do câncer. Então assim, o meu médico falou, Letícia, já faz 1 ano. Ô Letícia, e o que significa exatamente assim 1 ano de remissão do câncer? Como que... Porque normalmente pacientes oncológicos eles têm um período de 5 anos que eles fazem acompanhamento. Então assim, não quer dizer que você fez os tratamentos que você não esteja sujeito ao câncer voltar. No meu caso, eu fiz as químios, as rádios, mas isso não quer dizer que não possa voltar. Então assim, conforme vai passando o tempo, a chance da possibilidade de o câncer voltar, ele vai diminuindo. Sim. Então, agora fez 1 ano de remissão do câncer. Então, assim, a gente já começa a comemorar. Comemora, porque é uma vitória. Sim, graças a Deus. E o período é de 5 anos, mas né? esse acompanhamento de 5 anos, ele é até para segurança, né? Sim, com certeza. Né? Paciente oncológico, ele vai ter que cuidar da saúde para sempre, como se diz. Atenção dobrada, né? Uma atenção dobrada. Mas a vitória já veio. Com fé em Deus, sim. Que maravilha. Então, assim, porque nesse período de 5 anos ainda a gente passa o processo de químio, de rádio, mas aí tem as medicações, tem imunoterapia, né? Então, sim, tem esse período de cuidado mais de perto, né? Então, aí, conforme vai passando o período, né? Vai diminuindo as medicações, o organismo vai reagindo de outra forma, né? Então, conforme vai passando cada ano, a gente vai comemorando que é algo que tá dando certo. Na verdade, a gente precisa comemorar mesmo, né? Por isso que tem o aniversário, as datas, né? Porque a gente tem que ter essa noção que a vida é hoje. Mas eu vou te falar, depois que eu passei todo esse processo, porque assim, antes a gente acaba caindo na rotina, né? Acorda cedo, levanta pra tomar café, vai correndo pro serviço, de achar que é um super-herói, né? Assim, né? Horas pro dia. E na verdade. E aí depois todo esse processo que eu passei, hoje eu acordo de manhã cedo, eu respiro e falo, com Deus, obrigada. Obrigada por ter acordado, por poder estar na minha casa, de poder estar com a minha família, sabe? Você começa a olhar a vida de uma forma diferente. Todo mundo tem problema, isso a gente normalmente vai passar no dia a dia, não adianta. E o que mais mudou a sua forma de encarar o mundo depois disso? Eu aprendi a ser mais humana. Então, eu já era muito de ouvir as pessoas, mas quando você se coloca no lugar da pessoa, é diferente. Então, assim, eu ouvia as histórias dos meus pacientes sobre o tratamento. Hoje, você sabe como é. Eu sei a dor que eles falam. Quando eles chegam pra mim e falam, nossa, essa semana eu tive um paciente que chegou em mim e falou, nossa, eu vou passar por outra quimioterapia. Não adianta eu falar, vai ficar tudo bem, que às vezes não é o que ele quer ouvir.
eu sei o que é passar por um procedimento desse. Então, você consegue se colocar no lugar da outra pessoa, sentir o peso um pouquinho dessa situação. Então, assim, depois de todo esse tratamento, eu aprendi a olhar as coisas de forma diferente, as pessoas de forma diferente, sabe? E você fala abertamente sobre isso com os pacientes, com quem queiram falar. Sim, tem muitos pacientes que já estão com a gente há muito tempo, então E assim, já conhece a história. Mas às vezes chega paciente lá que não sabe, nossa, você cortou o cabelo. Cortei. Sim, porque, né? Mas assim, tem pacientes que já acompanham, mas pra mim, não é tabu, não é nenhum um preconceito eu falar. Eu até me sinto à vontade a falar sobre isso, porque eu acredito que possa ajudar outras pessoas, claro, né? Dar esperança, força, né? Que história bonita vocês têm, gente. E a Letícia também, você tem histórico, né, familiar, né? Tem. E aí ela até fez um exame sobre isso para saber, e ela tem a tendência, né? Isso. No início do meu tratamento, a gente passa por um processo, né, como oncologista, de histórico familiar, né? E existe um exame que se chama a mutação de BRCA, que é um exame genético que você faz para ver se você tem possibilidade de, no decorrer da sua vida, ter o câncer. E meu médico solicitou esse exame e eu fiz. E meu exame deu positivo para o câncer de mama. Tanto que faz 60 dias que eu precisei fazer a mastectomia, que é a retirada das mamas, né? Pode ter a possibilidade de o câncer aparecer na mama direita. Então, assim, eu te falo, é um exame muito importante. Se todo mundo soubesse... Já fazia, né? Porque a prevenção é tudo, né? Já dizia nossas avós lá, melhor prevenir do que remediar. Exatamente, é um ditado que é muito certo. E onde faz esses exames? Lá com a gente. Essa pergunta foi até de brincadeira. Ai, Letícia, mas olha, muito legal, viu, a sua história. Agradeço por você contar, abrir seu coração, né? Contar um pouquinho de algo que, querendo ou não, quando a gente fala sobre algo, de certa forma a gente revive aquilo, né? E é uma dor, né? E eu sei que você fala isso não por você, mas para as pessoas que talvez precisam ouvir isso. E isso é uma forma de empatia muito grande, né? Isso, porque o paciente oncológico, ele precisa desse amparo, né? Às vezes a pessoa ter com quem conversar, às vezes ter o conhecimento, né? Porque quando você recebe um diagnóstico, você fala, meu Deus, pra onde eu vou? O que eu vou fazer perdido. Agora? Eu vou morrer. E não é assim. Não é. Hoje a medicina tá muito avançada. Graças a Deus. Existe para todos os tipos tratamento, cuidado. Vamos brindar a sua vida. Vamos brindar. Saúde! Aí, Letícia. Sandra, agora eu vou fazer uma pergunta pra você. Se você pudesse deixar uma frase escrita aqui nas paredes desse escritório para as outras mulheres que vão passar por aqui nesse episódio, que frase você deixaria? Qual seria o seu conselho? Seja forte e corajosa, nunca desista. Ai, eu pensei a mesma coisa! Sério? Ser forte e corajosa! Gente, a energia Juro, eu pensei a mesma coisa. Ser forte e corajosa. Nossa, a gente tá conectada mesmo, Não, gente. e olha que nós começamos aqui falando de energia, que foi a Sandra que começou a falar, né? Da energia. Olha, meu olho é show de lágrimas, porque assim... Olha, você fez a pergunta, Você já pensou na eu sua pensei resposta? ser forte e corajosa. E ela falou a mesma coisa. Eu tenho muito tinha que isso ser. comigo, entendeu? Eu passei a muita coisa também. E seja forte e corajosa e não desista. Letícia, Persista ali, ó. Persista. até E Deus tem me dado a vitória. Deus tem me dado a vitória. Eu Ser forte e corajosa. A gente, eu enchi o olho de lágrimas porque estava aqui. Assim, ó, Eu pensei igual. meus pais têm 52 anos de casada. Meus avós, eles viveram 65 anos de casados. Então eu falei assim, eu quero uma família.
entendeu? Eu quero uma família. E Eu já pensei igual você. E quando eu passei esse momento do abandono, que me doeu muito, que machuca até hoje, entendeu? Eu olhava pra minha filha, eu falei assim, eu não quero que minha filha seja criada que nem eu, do lado do pai e da mãe. Por mais dificuldades que poderiam passar, né? Nós somos em 6 lá em casa, né? Meu pai não tem profissão, minha mãe não tem profissão, mas eles criaram ali com a gente com pouco, mas com muito amor. Nunca faltou amor dentro de casa, entendeu? A gente via dificuldade, até hoje eu vejo a dificuldade dos meus pais. Eles não têm profissão, nunca teve dinheiro, família muito humilde, entendeu? E eu sempre persisti e persisto até hoje. Falo assim, eu quero a minha família. Doa o que doer, passa o que passar, mas eu sei que você vai me dar a vitória. E eu quero a minha filha criada do lado do pai e da mãe dela. Como que é o nome da sua filha? Eloá. Eloá. Você cresce tendo aquele espelho dentro de casa, né? Aquela referência. Aquela referência. Ô, Letícia, e você, qual seria a sua mensagem? Que a da Selma, ela já... Mas como isso? Eu fiquei ali. Estou chocada. Por isso que meu olho encheu de lágrimas, Gente. porque assim, eu me conectei na mesma corajosa. coisa. Seja forte e corajosa. Porque Não tem outra, não né? existe e a gente não sabe o que vai acontecer na nossa vida, né? Então, assim, a gente é sujeito a passar situações, por mais que a gente às vezes tem referências em casa de ter um casamento ali junto, pai, mãe, né? Então, assim, eu também, meus pais se separaram muito cedo, né? Mas assim, a gente sempre tem aquilo dentro da gente, assim, eu quero crescer, eu quero ter minha família, né? Tudo. Então, ou até às vezes em questões, no meu caso, da saúde mesmo, no momento da sua vida você recebe um diagnóstico e você não pode desmoronar. Eu tenho 2 filhas, então assim, eu me vi numa situação que se eu desmoronar, o que vai acontecer? Né? Elas são pequenas, então assim, eu preciso me manter forte. E é onde a gente agarra as forças em Deus. Então acho que essa frase, esse versículo bíblico, né? É o mais importante. Ser forte e corajoso. Mãe geralmente faz isso, né? Coloca suas dores De lado. Por causa dos filhos. E você sabe que na Bíblia aparece 365 vezes, né? Essa frase. Às vezes não temos, né? Às vezes se encontram as palavras, mas então a gente precisa ter coragem mesmo. Sim. Independente da situação. Gente, a energia é uma coisa tão louca que eu vou falar uma coisa pra vocês. E não era pra ser a Sandra também, né? Talvez estava em Aline, né? E a Desligou a Isso. câmera, né? Desligou a Isso. câmera pra contar a história e depois você ia falar outra pergunta, né? Aí você olhou o texto. Porque assim, ó, eu escolhi aqui aleatoriamente, tem mais de 50 perguntas aqui. histórias, né? Tem muita Se conectarem. Sim. Gente, porque esses dias uma convidada chegou aqui com um brinde para as outras convidadas, né? Aí eu pensei, meu Deus, né? Aí sabe o que aconteceu? Nunca ninguém tinha trazido brinde, porque nem comento sobre isso. As 3 trouxeram. Pela primeira vez, as 3 trouxeram. E quando eu vi, eu pensei, nossa, mas agora uma trouxe, outra não trouxe, não falei nada. Como que, né? As 3 trouxeram. Sabe, energia. É loucura, né? É um pódio divino. Olha só o nome! Além do pódio, um vinho, pódio divino. Gostei. Gostei disso. Porque as conexões são bem, né? São, Fechadas gente, são essas coisas, fortes, né? de verdade, é muito forte. O que acontece aqui é muito forte. Selma, agora eu quero que você me responda. Qual foi, assim, a última conquista, grande ou pequena? Porque conquista nós precisamos comemorar, grande ou pequena, principalmente as pequenas, né? Porque as pequenas, muitas vezes a gente não dá muita importância, mas são elas que nos levam a ter outras conquistas e grandes conquistas. Qual foi a última conquista, assim, que você brindou, né? Trazendo aqui o contexto para o nosso Pódio Vinho.
E qual a próxima que você quer brindar? Que você fala assim, vou brindar isso aqui agora, vou conseguir. Nossa, Inspiração, né? são tantas coisas, né? Assim, eu acho que a minha vida toda sempre foi uma grande conquista. Então, todas eu sempre vibrei muito porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, porque eu queria ter as minhas coisas, eu queria conquistar as minhas coisas. E meu pai ainda falava, ai, pra que você vai trabalhar? Vai ganhar pouco. Eu falei, mas eu tô começando, eu preciso começar de algum lugar. Com 14 anos. Então, assim, e aí eu fui crescendo, trabalhei numa veterinária, depois eu fui para um banco, e aí do banco eu fui para a Unimed, e assim você vai, né, evoluindo. Então, eu acho que a minha vida toda sempre foi conquistas, eu sempre lutei muito para conquistar algo na vida. Mas eu acho que a maior conquista minha, que eu brindo hoje, é a minha família, que eu ganhei, que foi o meu marido, né? Eu conheci meu marido com 42 anos de idade. E com 42 anos eu engravidei e tive meu filho, meu caçula. E aí, de brinde, veio meus 2 enteados, que hoje são meus filhos de coração, que eu amo de paixão. Os Sério? dois. Gente, olha, quebrando tabus também, porque todo mundo fala, tem essa coisa de madrasta, enteado, né? E vocês se dão super bem. Super bem. Eu tenho uma filha já, né? Eu tenho a filha minha que faleceu. E tem uma outra filha que não mora aqui, mora em Rondonópolis também, que é minha vida. Mas aí eu conquistei essa outra família, que de brinde veio 2 filhos maravilhosos. Que lindo, Além do Selma. Luiz Otávio, que é o meu filho com ele. Sim. Né? Eu não podia engravidar, eu não podia ter mais filhos. Quando eu engravidei do Luiz Otávio, eu conheci meu marido num mês, no outro eu fiquei grávida. Né? Detalhe, eu conheci ele pela internet, tá? Então, assim, foi algo... E eu, há uns 2 anos atrás, eu vinha orando a Deus, porque eu queria ter uma família. Foi a minha oração, eu sempre pedia. E eu descrevia a forma como eu gostaria que o meu marido fosse. Eu ia perguntar isso agora, porque quando a gente pede, todo mundo fala que a gente tem que ser muito clara e objetiva. Exatamente. Você descrevia. Eu descrevia como eu gostaria que o meu marido fosse. E deu tudo certo. Tudo certo. Aí quando você viu, você não teve dúvidas, né? Aí eu pedi desse jeito, veio assim, é pra ser. E aí, assim, né, tem uma história no meio toda aí do eu e meu marido. Sim. Mas hoje, assim, um não vive sem o outro. Né? Eu não podia engravidar, não podia mais ter filhos. Um não vive sem o outro. Eu não vivo sem meu marido, ele nem sem eu. Então a gente é uma conexão muito grande, né, Letícia? Quantos anos, Selma? Olha, 14 anos, 15, 14 porque meu filho vai fazer 14, mas de todo que a De gente relacionamento conhece, e tudo, 15 anos. E assim, é uma história maravilhosa. A gente se conecta muito, a gente tem uma conexão muito grande. Eu não podia ter filhos, eu tinha eu estava com 3 miomas no útero, eu já tinha marcado a cirurgia, eu ia tirar meu útero no mês seguinte. Eu engravidei um mês antes. E aí, Para Deus. veio, meu filho foi gerado com 3 miomas, veio perfeito, com 42 anos, quase 43. Assim, é uma bênção de Deus, meu filho é maravilhoso. É um milagre. É um milagre. Quando eu contei pro meu médico que eu tinha feito o exame, eu estava grávida, ele falou, não é possível, Selma, não tem como, não tem como. O ginecologista especialista em fertilização. Não tem como. Eu falei, tá. Fez a ultrassom, ele olhava assim, Selma de Deus. Ah, pode deixar, você não sabe do meu relacionamento com Eu ela de achava cima, uma graça né? que ele falava assim, o gato pulou o muro. Eu não aguentei, eu ria, né? E o que significava o Selma, gato tem um pulando? bebezinho aqui mesmo. Ele repetiu várias vezes, eu não vejo uma outra explicação a não ser uma resposta de Deus para a sua vida. Ele repetiu isso várias vezes. Falei, tá. E aí a minha história foi fluindo, né? E aí eu vim morar com o meu marido, o nosso filho já tinha 6 meses. Porque eu estava trabalhando, eu tinha que cumprir aviso e tal. Sim, você veio de Rondonópolis. Aí eu vim de Rondonópolis.
Então, assim, foi uma história, assim, sabe? É muita coisa, se eu contar é muito comprido. É uma novela, né? Mas, assim, Deus sabe todas as coisas. Sim. Porque meu filho nasceu um mês depois, a minha filha amada, minha primeira filha, faleceu. Então, assim, tudo tem um propósito na vida. Deus não faz nada sem propósito. E é igual você fala, em momento nenhum eu questionei Deus. Todo mundo questionando, mas por quê? Mas por quê? Porque eu falei, gente, não questiona, Deus é perfeito. Ele não erra. Todas as coisas existem um propósito. Logicamente que é uma dor muito grande você perder um filho. Mas eu não perdi, eu devolvi ela para Deus. Então, assim, tudo é propósito de Deus. Isso já muda muita coisa, né? Exatamente. Olha só, eu perdi. Não perdi, eu devolvi. Eu devolvi para Deus, porque ela era dele. Ele me deu e ele levou. Então, é dele. Né? E aí, agora tem o meu filho maravilhoso, Luiz Otávio. Ele se chama Luiz Otávio. Ama dançar, ama festa. Dança no CTG, e ele ama dançar. E ele não é nem gaúcho, tá? Mas é isso, a maior história, a minha maior conquista, a minha maior vitória que eu brindo, que eu festejo até hoje, é a minha família, que eu sempre pedi a Deus. Meu marido maravilhoso. Então vamos brindar as famílias! Vamos brindar a minha gente, as família. famílias! Aê! Que maravilhoso! E às vezes vem as lágrimas, mas é de alegria. É de alegria, de emoção, porque né? é uma conquista que eu sempre desejei, eu sempre pedi ao Senhor. Por mais que eu tivesse tido 2 filhas, mas eu nunca tive aquela família que eu sempre desejei, que eu sempre busquei. Porque eu não tive exemplo dentro da minha casa. Meu pai e minha mãe se separaram, meu pai era alcoólatra. Então, assim, eu falava para mim, eu não vou ter, a minha família vai ser diferente. Eu não quero ser assim. Então eu falei, eu não tinha um exemplo, mas eu sabia o que eu queria. Então, Seja forte e corajoso. seja forte, corajoso. Selma, quando você falou que se perdeu um filho, uma filha, né? E o seu bebê tinha 1 mês, né? Foi o que aconteceu mais ou menos com a minha filha. Quando ela tinha 2 meses, eu perdi minha sogra, né? Foi o momento que meu marido entrou em depressão. E eu lembro que quando a minha sogra já estava doente, né? Ela falava assim, Sandra, vocês vão precisar muito da neném. E como ele estava passando aquele período de rejeição, né? Ele estava passando aquele período de rejeição. Quando ela faleceu e tinha a neném ali para dar aquele suporte para ele em questão de sentimento, né? Eu tenho que me agarrar a alguma coisa para me prosseguir, né? Quando ele começou a ter acompanhamento de psicólogo, de ajuda profissional, ele falou para mim, ele falou assim, eu não sei o que seria de mim se não fosse a minha filha. Olha Então, é como você falou, Deus tem tudo, tem um propósito. Um propósito, Tem um todas propósito. as coisas, né? Sim, que ele falava tanto que não queria, mas a Eloá chegou no momento certo, entendeu? No momento certo, porque aquela dor, se ele passasse sem ter um motivo, né, para prosseguir na vida, ele fala que ele tinha desistido da vida, entendeu? E o motivo foi a filha dele, tão pequenininha, mas um amor e significado, né? Gigantesco. Você fala, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, tudo é perfeito. A gente não entende, mas A gente não entende o passar mover dos de anos, Deus, entendeu? o mover de Deus. Às vezes não entende na hora, né? E as pessoas falavam, nossa, você é uma louca, vai engravidar essa altura do campeonato, com essa idade. Assim, mas né, foi algo que aconteceu, não foi planejado, não foi premeditado. Mas era pra ser. Mas era para ser, assim, acho que Deus permitiu que acontecesse. Meu marido passava por um processo, algumas coisas, né, na vida que eu não gostaria nem de comentar, mas foram coisas que Difíceis também? difíceis que prejudicaram muito a vida dele. E ele precisava, acho que naquele momento, de uma pessoa que estivesse ao lado dele para apoiar. Então eu acho que a nossa conexão foi muito disso também. E hoje a gente é um casal Tá aí ligado, junto pro que der e vier. Sempre, sempre. Parecem 2 adolescentes. Eu falo com Qual que é o nome do esposo, gente? Luiz Antônio. Luiz Antônio. Ele é Luiz assim, Otávio. Luiz Otávio. Eu falo pra ele que ele é o grande amor da minha vida. Luiz Antônio, paga o vinho aí. Tô brincando. Maravilhoso. É que declaração assim não tem todo dia. Mas eu
falo todo dia. As meninas falam assim, porque verdade. eu entro no laboratório e falo, ai, cadê? O tesouro tá aí, é o meu tesouro. Né? Ah, o tesouro. O tesouro tá aí, o tesouro tá aí. É verdade. Então, é a nossa vida, é a nossa história. E é maravilhoso. O clima é muito romântico lá na Né? Vila, né? Você está sentindo isso, Sandra? Sim, tô sentindo. Ô, Sandra, qual a maior lição que você aprendeu na sua vida e que você gostaria que as outras pessoas, não talvez da situação em si, mas que as pessoas soubessem? A lição que você aprendeu, que você falou assim, é isso aqui. Eu tenho, assim, muito... A minha família é toda do Amazonas. Minha família toda. Meus pais moram lá. Não nasci lá, mas nós viemos de lá. Assim, persistir. Perseverança. Tipo assim, eu falo que a gente tem que ter um foco, né? Quando eu comecei na área da estética, eu falo que eu comecei com uma maca e muito sonho. Uau, mas isso é maravilhoso, gente. Já tinha uma maca Sim, uma e maca muito e sonho. Quando eu entrei na sala assim, você olhava aquela sala meio vazia, só uma maca ali, 3 potinhos de creme e Sim. muito sonho. E, falou assim, e todo dia eu chegava, cada cliente que fechava uma massagem, uma limpeza de pele, um protocolo, entrava aquele dinheirinho, eu ajoelhava, levantava aquele dinheiro pro céu e falava assim, obrigada, Senhor, eu agradecia, sabe? Com aquela vibração. A cliente me pagava, ela saía da sala e eu ajoelhava. E agradecia a Deus. Então é perseverança. Mas foi essa gratidão Sim. sua a Deus que te fez onde você chegava. Prosperar. Onde você chegou, exatamente. E acreditar, né? Hoje E o seu acreditar. time, a sua clínica tem quantas pessoas? Hoje somos em 6. Olha, gente, Seis. em quanto tempo? 7 anos. 7 anos. Sim. Uma empreendedora de conquista, foi uma conquista. Quando Você Sim. Quando eu comentava com as pessoas, né, que falavam que primavera, a primavera, a maioria que as pessoas falam, é status, né? Então eu comecei minha salinha muito simples, assim, que eu pensava assim, será se vai vingar? Mas vou continuava. E aquelas minhas clientes que eu conheci no outro estabelecimento que eu trabalhava, foi elas que me incentivaram nesse meu sonho. Ele falou, Sandra, você tem a faca e o queijo na mão, abre espaço pra você que a gente vai com você. Acreditar em você. Acreditaram. E assim, eu falo também, esse dia eu tava comentando, uma cliente minha, que algumas devem conhecer, vou mencionar que eu tenho uma enorme gratidão por ela. E onde eu passo, eu falo sobre o nome dela, que é a Thaís Zanetti, vocês devem conhecer. conhece. Gente, aquela mulher é um anjo. Eu lembro que no período de pandemia, que a gente estava praticamente assim, vivendo daquele auxílio, eu lembro que uma vez ela ligou pra mim e ela falou assim, como que você tá? Aí eu falei, até hoje ela é minha cliente, né? Eu falei, tô bem. Ela falou assim, eu tô no período de pandemia, né? Manda seu Pix e eu vou pagar 2 meses de aluguel pra você. É um anjo É um mesmo. anjo. Aquela mulher é maravilhosa. Quem conhece ela, né? A pessoa dela em si. Ela é da mentoria do lar, né? Sim, ela é minha cliente há muitos anos, até hoje. Familiaridade inteira. Então eu falo assim que Deus coloca pessoas na nossa vida. Se você tem aquele propósito, Deus vai trazer pessoas na sua vida, você nunca vai imaginar que o Senhor, às vezes você para e fala assim, eu não mereço. Entendeu? Eu não mereço. Não. Mas Deus conhece Mas o teu Deus- coração e Isso. sabe a tua fidelidade com ele. Exatamente. E quando que chegou aquele período da pandemia, que muitas portas começaram a se fechar, que eu via, né, pessoas no mesmo ano que eu, fechando as portas, eu falei assim, eu vou continuar, eu não quero fechar não, abrir agora eu não vou fechar. E foi no período que apareceu a oportunidade de me abrir, comprar o meu Pilates, né, e foi, Deus tem abençoado. E vai continuar. E vai continuar, Realmente, cada dia um Sandra, passo, que né? lindo. Cada dia um passo, Cada dia. então é perseverança. Letícia, o que depois de tudo isso que você passou sobre o câncer, o tratamento, né? Tantas fases, não dá para saber qual é mais difícil, né? Ou é descoberta, ou é tratamento, né? O que você considera um luxo hoje para você, que talvez quem não passou pelo que você passou não entenderia? Meu maior luxo é viver. Hoje eu poder acordar de manhã cedo, poder respirar. Falar, meu Deus, graças a Deus eu não preciso ir para uma quimioterapia. Ai, tô arrepiando. Então, assim, hoje pra mim, a gente tem sonhos. Eu tenho sonhos. Sim. A gente tem sonhos, às vezes, de comprar um carro, fazer alguma coisa. Enfim, Sim. são sonhos. Se a gente ter perseverança e objetivo naquilo, a gente vai conseguir.
Agora, existe conquistas e existe luxo. O meu luxo é viver. Eu falo pro meu marido, só poder acordar tá bom demais. Tá bom demais. O resto a gente conquista. O resto a gente dá um jeitinho. A gente corre atrás, A gente né? corre atrás. Então, pra mim, o meu maior luxo é viver. Eu poder abrir meus olhos, poder olhar minhas filhas, meu esposo, poder ir trabalhar. Então, assim, não existe. E eu sei que se eu continuar com esse luxo, os meus sonhos eu vou conquistar. Claro que sim! E ela, você não tem ideia, né? O laboratório abre às 6 da manhã. Você sabe que hora que a Letícia chega no laboratório? 5h20. São 5h30, deixando o ambiente dos meus laboratórios, dos meus pacientes aconchegante e cheiroso. Ela chega mais de meia hora antes para deixar tudo arrumado. Sendo nesse horário, né? Porque se é algo que abre mais tarde, é mais fácil chegar meia hora cedo, né? Agora, se abre 6 horas e ela chega às 5h20. Ela chega. Ai, eu não sou tem dia que nada 5h30 horas matutina. já tá tudo com o computador ligado, lâmpada ligada. Eu fico olhando nas câmeras e falo, meu Deus, a Letícia já tá lá. Na quimioterapia, nesse 1 ano de tratamento, eu não conseguia dormir. A gente não dorme, né? A gente tem aqueles cochilinhos e acorda. E eu sentia muita dor, a gente sente muita dor, né? Então, hoje, eu pra mim levantar às 5h30, na verdade eu levanto às 4, né? Eu levanto 4 horas, faço a minha meditação com Deus, tomo meu café, faço minha bicicletinha, né? Tomo meu banho e vou trabalhar. É o meu maior prazer. E eu vou todo dia feliz. Nossa, eu amo. Que coisa linda, gente! Sério. E não falo isso porque eu tô aqui, não. Quem me conhece... É a vida real. É a vida. Letícia. Sem filtros. Sem Sem filtros. filtros. É Ela a é minha assim, vida. aonde você. Qualquer lugar a Letícia é desse jeito. Hoje eu tenho prazer em viver. Que delícia, gente! Que maravilhoso! É um prazer. Senhoras e senhores, agora a gente vai fazer um intervalo para abastecer as nossas taças de vinho. E se você quer participar desse momento, vir aqui tomar um vinho e ter uma boa conversa, é só deixar seu contato aqui que a gente vai entrar em contato contigo, saber um pouco mais da sua história e formalizar o convite para você estar aqui conosco com essas pessoas maravilhosas. Meninas, agora eu vou fazer uma pergunta para cada pessoa, não vai ser a mesma pergunta. Que é para não dar tempo assim de ficar pensando na resposta feita, sabe? Sabe, tem uma coisa aqui que eu gosto de falar, mas eu sempre falo quando está nos bastidores, não está gravando. Mas hoje, devido à nossas convidadas ilustres do laboratório, eu vou falar. Eu sempre falo assim para os clientes. Quando o doutor pede um exame, quando ele pede um exame de urina, o que ele fala para o paciente? Descarta o primeiro jato e depois colhe a urina, né? Então, assim, a gente aqui também pede que vocês descartem o primeiro jato. Sabe aquela resposta pronta que vem na cabeça? Então, a cara da Letícia. Imagina a pergunta que ela... Não, Letícia, é simples, nada. É um bate-volta de palavras poderosas, com significados, tá? Eu sempre começo porque quem senta aqui na minha frente é muito privilegiado. Você fez a história. bomba. Sandra, agora vamos lá. Gratidão, sobre gratidão. Por quem ou pelo que você é grata em silêncio? Algo assim que você é grata, mas que você ainda não disse sobre isso, não falou nada sobre isso. Sou grata, eu sou muito grata pela força que Deus tem me dado. Encarar a realidade da vida. E você ter o pé no chão, hoje em dia, é difícil. Pé no chão, entendeu? Então, eu sou muito grata pela força que Deus tem me dado. Por todas as batalhas que eu já passei, por todas as dificuldades. Que moro assim, quase 3.000 quilômetros da minha família. Hoje, eu sozinha dentro de Primavera, eu sou uma fortaleza para mim mesma. Para mim mesma, para minha família, para minha filha. Entendeu? Eu tenho corrido e mostrado isso para ela, apesar de ser um bebê, 3 anos. Mas eu tenho corrido atrás disso porque eu sei que hoje, se eu falhar aqui, vai ser eu e Deus. Entendeu? A gente fala assim de família, porque mãe e pai ter do lado, mas
toda a diferença do ter uma, vamos falar ali, uma rede de apoio, entendeu? Mas quando você se pega sozinha e fala assim, se eu falhar, é eu e eu. Não tem pra onde correr. Não tenho pra onde correr, não tem papai, não tem mamãe. Apesar de ter 41 anos, mas todos nós precisamos de um apoio, né? Sim. E hoje, se eu falhar aqui, onde eu estou hoje, eu vou falhar com a minha filha, eu vou falhar com o meu esposo, eu vou falhar com a minha família. Então eu tenho muita gratidão a Deus pela força que Ele tem me dado. Todos os dias. Ao levantar, coloco o joelho no chão, agradeço a Deus. Meu Senhor, gratidão por mais um dia, por mais um respirar, por esse vento, esse ar. Entendeu? Deus tem dá todos os dias para nós. Porque se você perder o fôlego de vida, acabou tudo. Acabou. E para você perder, você fala assim, hoje eu vou levar a Sandra. É isso aqui, ó. Não precisa pensar muito. Entendeu? Piscar de olhos. É um piscar de olhos, exatamente. Então, todo dia quando eu levanto cedo de manhã, é como a Letícia falou, gratidão a Deus pelo respirar, pelo viver. Não existe coisa melhor que você acordar saudável, ver sua família, sua filha pulando, saltitando, cheio de energia, cheio de fôlego. Entendeu? Não existe coisa melhor do que isso. Então, gratidão a Deus. Que lindo, Sandra. É isso. Letícia, sobre força. Força é uma coisa que a gente falou tanto hoje aqui, né? E nem tava tanto no script, tá aqui agora, ó, no nosso final aqui. Letícia, o que te mantém forte quando ninguém está vendo? Deus. Deus. Não existe. Porque às vezes no silêncio, quando você entra no seu quarto, eu muitas vezes entrava no banheiro do meu quarto e eu chorava, tomando banho. Para meu esposo e minha filha não ver, as minhas filhas não ver eu chorando, tipo, eu tô preocupada, eu não vou aguentar passar por tudo isso. Então, assim, às vezes eu preferia chorar tomando banho, porque às vezes a gente toma banho e sai com o olho vermelho, né? Eu pensava comigo, eu vou sair com o olho vermelho aqui, elas nem iam imaginar que eu tava chorando. Então, assim, lá no escondido, no mais secreto do mais secreto, é Deus. Deus que me deu toda a força e tem me dado toda a força. Porque é uma batalha que não está 100% vencida, ganha. Existem alguns obstáculos, e Selma sabe. Então, assim, é Deus que tem me dado força. E eu sou grata a Deus todos os dias eu poder acordar com vida. Mas eu sei que existem batalhas ainda sobre o meu tratamento que eu preciso passar. E se eu, ser humano, pensar no que eu tenho que pensar, na situação que eu vou passar, eu tenho medo, eu tenho dúvidas, eu não sei se eu vou conseguir. Mas quando eu penso que tem um ser maior que me guia, que me orienta, que me dá força, eu sei que eu vou conseguir. Então, assim, a minha força vem de Deus. Não existe outro. Eu tenho o meu suporte, que é a minha família. Eu tenho, é o que eu sempre falo pra Selma, eu sou grata. A gente conhece quem tá do nosso lado quando a gente passa momentos difíceis. E às vezes, quem te dá mais suporte não é nem as pessoas da sua família. E eu pude viver isso. E a Selma, o Dr. Luiz, as pessoas com quem eu trabalho, em todos os momentos me deram um suporte que eu nunca imaginava na vida. A Selma foi na minha primeira quimioterapia. Então, assim, eu agradeço a Deus, porque eu sei que se Deus não tivesse me colocado onde eu tô hoje, talvez eu não conseguiria ter passado o que eu passei. Porque a gente precisa sim de Deus, mas a gente também precisa de pessoas que estejam do nosso lado. E até nisso Deus é perfeito, né? Sim. Porque Ele coloca do nosso lado quem a gente precisa. Sim, realmente. Uhum. Eu sou muito chorona, viu, gente? Percebemos um pouquinho. Eu sou muito chorona, eu sou muito emotiva. Às vezes eu choro porque
Eu choro de felicidade, eu choro por tudo. Então eu choro. Então, assim, a minha força é Deus. É Deus por tudo. E isso é maravilhoso, né? De saber que a força. Porque a nossa força vem dele, não tem mais ninguém. Não é nós. Não é ele. nós. É ele quem nos faz, é ele quem nos fortalece, é ele quem nos coloca de pé a cada momento, todos os dias. É só a ele que nós devemos agradecer. Até quando a gente acha que está sendo forte, é a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus. A gente acha que é nós e não é. Não. É a misericórdia de Deus. Que é sobre as nossas vidas, né? Então, pra mim é Deus, não existe. Ai, gente, que coisa boa, né? Porque quantas pessoas estão assistindo isso e que de repente precisavam ouvir isso, né? É verdade. Selma! Respira, beba! Respira. Respira, não pira, né? Deixa eu Vamos unidunité. lá. Eu vou perguntar para você sobre lealdade. Lealdade para você é sobre quem ou sobre o quê? Você acha que é uma situação ou é sobre uma pessoa? Por exemplo, a pessoa ela vai ser leal independente da situação, ou se a lealdade está na pessoa, ela vai ser leal independente do que vai acontecer, ou depende da situação? Eu acredito que depende da situação. Depende Porque da assim, situação. a lealdade, ela vai até certo ponto. Porque assim, eu vou ser leal a uma pessoa que de repente eu vou ver que aquela pessoa não é justa, não faz aquilo que é correto, né? Então a minha lealdade vai até onde, Entendi. né? Então eu acho que tem que ter um limite aí, depende da situação. Eu sou uma pessoa que eu sou muito grata em todas as coisas. Eu sou muito grata pela minha irmã que cuidou, a minha irmã mais velha que cuidou muito de mim. Isso eu tenho uma gratidão eterna. Eu falo para ela que ela é uma mãezona para mim. Eu sou muito grata a muitas pessoas na minha vida que fizeram muito por mim. Mas assim, a gratidão e a lealdade da gente, eu acho que tem que ir até um certo limite também. Né? Eu sou leal até... Depende da situação. Porque assim, eu vou ser leal a uma pessoa até a morte, mas assim, se a pessoa não é uma pessoa justa, não é uma pessoa digna daquela lealdade, então eu acho que depende muito da situação. A sua intuição já te salvou de alguma furada? Já. Você confia na sua intuição? Plenamente. Nem sempre, mas assim, eu acho que Deus tem sido muito generoso, muito maravilhoso comigo. Ele sempre foi. Então Deus tem me dado muita... tem me mostrado muitas coisas às vezes, né? E eu sempre fui muito temente a Deus. Eu tenho um amor por Deus, assim, Ele sabe, Ele conhece meu coração. Então Ele sempre tem me mostrado muitas coisas. Então às vezes assim, não vai por aí, o caminho não é esse. Só que às vezes a gente é teimoso e a gente acaba fazendo algumas coisas, né, que não deve. E aí onde a gente acaba se arrependendo. Mas assim, Deus tem cuidado de mim, graças a Deus. Eu acho que Ele me ama muito, né? Ai, com certeza! Assim, eu tenho um amor muito grande por Deus, eu tenho um temor muito grande por Ele. E assim, jamais, eu acho que eu não quero desagradar o Senhor, porque por tudo que Ele fez na minha vida. Isso é tudo muito que Ele tem me dado, por tudo que Ele tem me cuidado em cada detalhe. Assim, eu tenho visto Deus nos pequenos detalhes, as coisas que Ele faz. Então, eu acho que isso... Isso é maravilhoso, isso é viver em plenitude, né, gente? Eu acredito que independente da religião,
independente da religião, você tem que ter fé em Deus, né, Selma? Ter fé em Deus e acreditar que Ele cuida de você. Então, assim, é Deus em tudo, né? Então, Em todas as coisas, Todas né? as Aqui, coisas. nesse copo, né? Aqui, tudo é Deus. Deus Ele tá em todas as coisas, né? E ele é não tá- caprichoso, né? com Ele é Nos detalhes, caprichoso. ele é. E às vezes a gente fala, ai gente, mas tem certas coisas que acontecem, às vezes a gente fala, tem gente às vezes que questiona, mas onde é que está Deus que está acontecendo isso? Eu falo, gente, certas coisas você não tem que questionar e contestar E não Deus. entende na hora, né? Muitas coisas nós não entendemos na hora, né? Isso é bíblico também, né? Agora você não vai entender. Quando Jesus foi lavar os pés dos apóstolos, Pedro, que é o teimoso, né? Ele falou, não, Jesus, você não vai lavar meu pé. digno de, né? E aí Jesus disse pra ele, agora você não entende. Mas se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. Tem coisas que a gente só vai entender depois. Por que Deus permite que aconteça isso com essas crianças ou com idosos, as coisas que estão acontecendo nesse mundo, né? Mas assim, não é porque Deus, porque Deus permitiu. Eu falei, gente, Deus é mistério, tem coisas que são mistério para nós. Sim. Então não tem como você questionar, falar assim, por que isso está acontecendo? Não dá, não tem. Então Deus, eu só digo, a única coisa que eu falo pro meu marido às vezes, Deus é perfeito, Deus não é. Então não questione a vontade de Deus, não questione nunca o porquê que está acontecendo isso. Sempre tem um porquê por trás, sempre Deus tem um propósito em todas as coisas. Em algum momento nós vamos entender. Nós vamos entender, então não é agora, eu posso não entender agora, mas um dia você vai entender o que está acontecendo, por que está acontecendo. Então, é assim. Simples assim. Simples assim. Sandra, qual desejo que te guia, mas que você ainda não contou? Qual sonho você tem e que você fala, é por isso que eu acordo, que eu luto, que eu trabalho, que eu sigo em frente, que eu não desisto? Hoje eu tenho um desejo maior, né? Minha inspiração é minha filha. Toda mãe tem esse desejo de correr atrás do melhor. A gente nunca alcança o melhor, mas tenta, né? Almejar o melhor para os nossos filhos, ver crescer, estudar, ter uma família. E hoje a minha inspiração e minha luta diária é pela minha filha. Então, deixa sua mensagem final para Eloá. nossa audiência e para Eloá. E pra Eloá, Se quiser, pode exatamente. olhar diretamente ali para nossa câmera e pode falar para ela, porque ela vai assistir. Em 3 anos, a gente pensa que não entende muita coisa, tá? Mas entende muita coisa, viu? Minha filha, o meu desejo maior da sua mãe hoje crescer sempre profissionalmente, né? Com uma paixão imensa pela minha profissão e sempre ter o melhor, buscar o melhor, né? Para ela, ver ela crescer também na presença do Senhor, né? Assim como eu fui criada com muitos. Eu falo que quando a gente é criado num berço, num lar cristão, a gente tem uma visão além, né? A gente tem uma visão além que tudo é Deus, tudo é permitido por Deus, nada vem em vão na nossa vida. Tanto que eu fui uma criança muda até os 7 anos. Eu sou um milagre de Deus, sim. Fala sério! Mais uma história, mais uma coisa que a gente não sabia. Nasci muda até os 7 anos. E meu pai é pastor, né? E meu pai falou pra Deus, Senhor, se você me deu uma filha, eu quero ela perfeita. Eu não quero ela muda. Eu quero ela perfeita. E hoje meu pai fala mais que maritaca. Então, sim, cada dia é superação, é uma luta diária, mas sempre na frente de todos os meus sonhos, projetos. Deus. Eu sempre, quando eu coloco pedra na minha clínica, por mais simples que seja, eu falei, Senhor, entra comigo, usa minhas mãos. Ao tocar nas pessoas, que eu trabalho com toque, ao tocar nas pessoas, que você traga paz, traz cura, entendeu? Traz cura, que hoje em dia a doença maior é o quê? É a depressão.
Esses dias eu tenho óleo ungido lá em casa também. Aí esses dias chegou uma cliente. Eu vi que ela chegou bem triste, né? Passando por uma separação e tal. Aí a gente começou a conversar e tal. E eu comecei a falar de Deus pra ela. Peguei o óleo ungido. Ela nem percebeu, né? A gente faz muito isso. Né? Eu muito isso. Passei o óleo ungido na minha mão, comecei a conversar com ela ali, entrando no assunto que ela, né? Comecei a passar no pé dela, na mão, conversando. Quando terminou, ela me abraçou aquele abraço forte, sabe? Aquele abraço aconchegante. Obrigada, Sandra. Cheguei aqui com um peso enorme, tô indo sem ele. Então, como tem trocas de energias, entendeu? A gente que é ser humano, né? Como fala, a gente tem que deixar às vezes nossas dores para ouvir as dores das outras pessoas. A gente que trabalha com pessoas, né? Porque você cuidando dos outros, Deus tem cuidado de você. Sim. E quando ela saiu, eu senti aquele peso que ela estava sentindo, passando. Ela estava passando 22 anos de casada, muitos problemas, né? Aí eu falei, Senhor, me dá sabedoria. Para nessas horas eu saber, às vezes, não falar, mas pelo menos transmitir ali através das minhas mãos, um toque, um abraço, uma palavra, né? Coloca um louvor para a gente ouvir. Mas Deus tem me usado, tem cuidado de mim, entendeu? Porque como a gente cuida de pessoas, tem pessoas também ruins, né? Tem. Sim. E eu tenho pedido para Deus essa sabedoria. Tocar, e no meu toque, Deus usa as minhas mãos. Então, hoje eu trabalho com gratidão a Deus, levanto todo dia com gratidão a Deus. E sim, persistir no meu trabalho e força, entendeu? Muita força. E pedir para Deus me dar sabedoria sempre. Eu quero ver minha filha crescer, quero ver minha filha uma profissional futuramente, ter a família dela, entendeu? E é isso. Força. Maravilhosa, muito bem. Gente, eu nunca vi alguém chorar tanto aqui no Pode Vir, nunca aconteceu. Gente, eu sou muito emotiva, porque assim, eu amo essas histórias e é muito bonito ouvir a Sandra falar, porque assim, é nítido, você sente nela o amor que ela tem por Deus. Sim! Ela é uma pessoa muito especial. Eu sou grata muito a Deus pela minha vida, pela vida da minha família, porque dentro da minha família já teve muitos milagres. Um deles foi eu que nasci muda. Meu irmão, durante a gestação da minha mãe, ela não sabia que estava grávida. E ela tomou antibiótico e o medicamento comeu meu irmão. Ele nasceu sem esse dedo, sem o dedão do pé. E a pele dele é como se ele tivesse tido uma lepra. Lembra como que era a lepra? Ele comia a pele. Se você olhar hoje pro meu irmão, você fala assim, esse menino teve uma lepra quando era criança, mas não era o medicamento, um antibiótico mesmo quando estava no ventre da minha mãe. Então, na minha família tem muitos milagres, entendeu? Mas com a fé do meu pai, entendeu? Fé. E eu falo que o meu pai é um homem de muita fé. O médico entregou o meu irmão pro meu pai morto. Falou assim, ó, leva pra sua casa, não tem como ele ficar aqui na UTI. Ele tá desenganado do médico. Meu pai chegou com ele em casa, no colo. Ah, ele levou pra casa? Levou pra casa desfalecido. Quando chegou em casa, meu pai ajoelhou, colocou ele em cima do sofá e falou assim, Senhor, eu não aceito que você leve o meu filho. Se você me deu ele, eu quero ele perfeito. A mesma coisa que ele falou pra mim. Eu quero ele perfeito. E ele não respirava, tava roxo, praticamente morto. E meu pai só vou levantar aqui quando eu ouvir o choro do meu filho. Só vou levantar daqui quando eu ouvir o choro do meu filho. Meu irmão estava desfalecido, roxo. Só um bebê roxo, né? Quando tá morto. E meu pai disse que orou ali fervorosamente. Quando só parou de orar quando meu irmão começou a chorar. Então na minha família tem muita história de milagres. Graças a Deus. E eu sou um deles. Gente, eu sou um deles. Como é que a gente não chora, gente? Com tanta coisa linda acontecendo. Eu sou um Não tem como. pelo menos coloca um vinho aqui. Não tem como a gente não chorar por coisas assim. Tão que são forte. milagres, são muito contundentes, são então. coisas assim muito fortes. E como é que você. É o impacto a vida das pessoas. E eu sou um milagre, sim. Amém. Nós somos 6 filhos, mas cada um passou por um processo.
Esse é o pode um vinho que mais arranca suspiros aqui profundo. Lágrimas, as minhas aqui. Gente, não sei se nunca ninguém chorou. Alguém já chorou, mas não tanto assim. Eu sou muito assim, a vida dela não tem como chorar, não tem como não chorar, né? não tem como não emocionar. Esse é o milagre de Deus. Eu choro assistindo televisão, tá? Não, eu choro por filme que eu já assisti, já sei o final, mas você tá ganhando de mim. Vou te dar o troféu. Letícia, querida. Infelizmente, estamos no final do nosso Pode um Vinho. Poderíamos ficar aqui ainda algumas horas, mas precisamos terminar por enquanto. Não quer dizer que não possam ter outros, né? Então, que você deixe a sua mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo, para as pessoas que de repente precisam ouvir a sua mensagem, ou até mesmo para sua família, para quem você quer deixar a sua mensagem. Pode olhar diretamente aqui para nossa câmera. Eu acho assim que, independente, né, Sandra, da situação que a gente passa, desde pequeno, no decorrer da vida, a gente é criança, a gente passa situações, a gente vai virando adulto, a gente, além de situações mais difíceis, a gente carrega o peso da responsabilidade, né? E principalmente quando a gente se torna mãe, a gente sente que esse peso, ele é maior ainda, né? Então, assim, independente da situação que você esteja vivendo, não quer dizer que isso seja impossível de resolver. Digo, em qualquer área, saúde, às vezes um casamento, vida profissional, quando você coloca Deus acima de tudo e você pede a Ele sabedoria para conduzir as suas ações, em tudo que você for fazer, você pedir para Deus que o Espírito Santo dele te direcione, vai dar certo, tudo vai dar certo. Então, assim, acordou, é o que eu faço. Eu acordo, eu convido que o Espírito Santo de Deus participe comigo daquele dia. Vamos comigo trabalhar, né, Selma? Esses dias a gente estava conversando sobre isso, que eu estava ansiosa. A Selma falou para mim assim, convida o Espírito Santo. Eu acordo, eu convido o Espírito Santo para ir trabalhar comigo, né? Eu falei, é verdade. Vamos, Espírito Santo, comigo também, né? Então, assim, independente de a forma que você acordou, convide o Espírito Santo de Deus para participar do seu dia. Não quer dizer que você não vá passar situações, mas seu fardo vai se tornar mais leve. Então você vai com certeza chegar no fim do dia e falar, Deus, obrigada. Obrigada por eu ter vencido, por eu ter conquistado mais um dia. Então, assim, a gente precisa acreditar que acima de nós existe um ser maior, que cuida da gente, que sabe o que é melhor para nós, que antes mesmo da gente nascer ele já tinha colocado todos os detalhes da nossa vida. Então a gente precisa só mostrar para ele que a gente é capaz. Então, assim, independente do que as pessoas estão passando, confiar em Deus que tudo vai dar certo. Então, é o que eu tenho para falar, porque se a gente tem Deus acima de tudo, a gente passa qualquer situação. Toda situação se resolve. Vai ter desafios, mas a forma como você encara é diferente. Com certeza, é diferente. É isso. E o resultado é diferente. Muito bem. Ser forte e corajosa. Seja corajosa. A frase eu acho que eu vou até escrever aí nessa parede, viu? De verdade. Sandra, eu não vou esquecer nunca de você. Você vai lá tomar um café com a gente. Eu especialmente, né? Que perigo, né? Forte, corajosa. Selma! Diga. A número 1 que mais chorou aqui no Pode Tudo faz parte, né? Faz parte. A emoção. E é bom a gente sentir a emoção, né? Bom. Só que agora a gente precisa deixar uma mensagem final para as pessoas. Pode ser para as mulheres, pode ser para seus clientes, né, do laboratório.
E pode ser até um compromisso aí que o livro vai sair, né? Com certeza. Porque agora a gente não vai esquecer disso, né? Ah, meu Deus do céu. Agora eu tenho um compromisso de fazer um livro. Sim. De escrever um livro. Porque você já queria. Eu perguntei isso. Você percebeu que eu só perguntei isso pra você? E eu não sabia, nem imaginava que ela tinha vontade de escrever. Eu tenho um desejo. E isso eu comentei foi numa reunião de mulheres que o Unicred promoveu para mulheres, né, um encontro de mulheres. E eu comentei isso com uma menina que faz toda a organização desses encontros do Unicred. E eu comentei com ela sobre isso. Eu falei que eu tinha vontade de escrever essa história. De fazer um livro escrevendo sobre isso, né? Mas é porque é importante. É muito importante. Sim, mas a gente sente a necessidade. E aí, como eu falei, às vezes eu sento ali na recepção para eu poder. Eu sempre gostei desse contato com pessoas. Eu gosto de receber, eu gosto de atender bem as pessoas. Eu gosto de acolher, de poder ajudar, de tentar resolver aquele problema que a pessoa está precisando. Então, eu tenho esse coração aí. Às vezes a Letícia até fala, não, eu não gosto que você fique aqui não, porque você é muito boazinha. Eu falei, empresa desse jeito, daqui a pouco eu já falei. Faz o atendimento ficar demorado. É isso, Letícia? Isso. Não, Letícia quer chamar o próximo. Por mim, eu fazia tudo era de graça, os trem. Eu falava assim, meu Deus do céu, agora tu vai à falência. Eu falei, mas eu quero ajudar todo mundo. Então, assim, enfim. Sim. Eu tenho esse coração muito mole. Eu sou manteiga derretida, sou Maria mole mesmo. Mas, assim, o que eu deixaria para as pessoas? Que as pessoas se voltassem mais para Deus. Hoje o mundo está muito virado, as pessoas estão muito egoístas, assim, olhando sempre para dentro delas mesmo. E a gente está vendo muitas tragédias, muitas coisas que a gente fica entristecida de ver. Então, que as pessoas se dobrem mais pela vontade, né? Dobrem seus joelhos, voltem a buscar o Senhor enquanto ainda há tempo, que as pessoas se deixem, né, ser moldadas pelo Espírito Santo de Deus, porque o tempo é curto. E a gente precisa fazer aquilo que Deus nos pede. A nossa missão, O nosso propósito aqui na Terra é ganhar almas, né, do Senhor. Então, que as pessoas se voltem. Né? Os tempos estão muito difíceis hoje em dia e, assim, o próximo ano eu acredito que vai ser mais difícil ainda. Então, nós não vamos conseguir passar por todos os processos aí se nós não estivermos conectados com o Senhor. Não vai ter como passar, não tem. Então, que as pessoas se voltem enquanto ainda tem. Que as pessoas se apeguem com Deus, que elas se entreguem, porque é só Ele que pode nos fazer passar por todos os processos que virão aí. É conectar nesse Wi-Fi, né? Esquece o Wi-Fi terreno aqui e se conecta lá com o céu. Porque é o único que vai nos dar a possibilidade, vai nos fortalecer, vai nos fazer forte, corajoso, né? Vai nos dar esperança e força para lutar com as coisas que virão. Porque virão muitas coisas difíceis, tempos difíceis. E nós precisamos estar firmes, conectados com o Senhor. Sem Ele, a gente não consegue. Obrigada meninas, senhoras e senhores. Esse foi um podcast que termina nessa vibe. A gente não bebe muito, mas a gente conversa muito. Nessa reflexão um pouco diferente,
Assim como todos os episódios aqui, cada um tem sua peculiaridade, porque são feitos de pessoas. E as pessoas têm suas peculiaridades, né? E hoje nós finalizamos esse episódio muito gratos e nessa vibe de reflexão sobre o amor, sobre Deus, sobre milagres, Sobre o próximo. sobre superação, gratidão Fortaleza. e um brinde à vida. Um brinde à vida. É.